Olá pessoal, bom dia a todos. Estamos terminando aqui no centro da minha no Marcílio Hotel de Andrade, né? Nossa reunião com os profissionais de educação, onde podemos abrir, né, um diálogo com os nossos servidores, né, com a nossa técnica da Secretaria de Educação. Tivemos a presença também das forças de segurança, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro. Nós podemos passar algumas orientações, né, e algumas ações do município através da Secretaria de Educação, através da nossa Secretaria de Segurança, através da nossa Guarda Municipal, vão fazer para tentar amenizar, né, essa questão toda que envolve não só a questão de saúde ocupada, mas em todo o país, né, que é essa apreensão de toda a população, dos pais, dos profissionais de educação também, né, com relação à vulnerabilidade, né, da escola. Eu queria começar a prestar conta dessa reunião, né, dizendo também que as escolas particulares, né, representantes da escola estadual e federal também estiveram presentes, mas a gente entende, foi um ambiente, né, que a gente viu se criar pelos profissionais, são as pessoas que estão dentro da escola, de que lugar de criança é na escola. Os pais, mães, né, não precisam temer que a sua filha, que seus filhos, né, busquem escola. É através da educação que a gente vai mudar o mundo, que a gente vai evitar que assuntos como esse, né, venham surgir no futuro. Então, o princípio de tudo, né, o princípio de todas as profissões é o ensino, é a escola. A gente precisa tratar melhor, com mais carinho, com mais atenção, procurar compreender mais esses profissionais que trabalham, né, na educação, principalmente nesse momento, né, já vem sofrendo há muito tempo com as questões internas da escola, né, que é a questão do bullying, que é a questão de lidar com crianças de várias faixas econômicas, de vários locais diferentes, enfim, que precisam, né? É do normal do ser humano aprender a conviver, né? Aprender a respeitar as diferenças, aprender a admirar as qualidades das pessoas. E não tem lugar melhor que a escola para que isso tudo aconteça. Então, a primeira coisa que a gente tem que tirar da cabeça dos pais, das mães, né, da população, que vai existir algum lugar seguro no mundo se não for pelo caminho da educação. Qualquer medo de que haja uma invasão na escola, ou que haja, né, a gente tem que pensar que a gente vive isso na rua, no dia a dia, né? O que nós estamos fazendo pelas nossas crianças? O que nossos pais, os pais estão fazendo pelas nossas crianças? A gente vê na nossa cidade, ou em todas as outras cidades, jovens se perdendo e não dentro da escola, e sim nas ruas, né? Sendo mortos, sendo aliciados pelo crime. Né? Isso não é dentro da escola, isso é fora da escola. Então a gente precisa partir do princípio que a família, nesse momento, é o mais importante. Principalmente para não ficar disseminando notícias falsas, disseminando pânico através dessas notícias, né? Não pesquisando se a pesquisa é verdadeira ou não, se essa reportagem é verdadeira ou não, se é alguém que realmente está usando esse momento, né, para poder causar mais pânico, para poder criar mais confusão, para que outros delitos fora do colégio, das escolas, do mundo das escolas, das crianças aconteçam, porque a nossa atenção nesse momento está voltada para uma questão que sempre foi, que é o princípio, que é a educação. Então, reforçar esse pedido aos pais, que a gente possa estar encurtando essa rede de disseminação de notícias falsas, que os pais possam entender que o melhor lugar para o seu filho não é na praça, não é no celular, né, o dia inteiro. Muitos pais se livram dos seus filhos dando um meio de tecnologia para ele, é um videogame, é um celular, deixar assistir uma televisão, um canal próprio, enfim. Então essas coisas são muito mais importantes ser observadas nesse momento. Mapear a mochila do seu filho, revistar a mochila do seu filho. Essa escola não tem como você fazer, nem a sua segurança tem amparo legal para se fazer isso, né? Está se invadindo a privacidade do aluno, mas o pai não. O pai tem o direito e tem o dever de estar fiscalizando a mochila dos seus filhos, conversando com os seus filhos, que não é para levar nenhum tipo de armamento para a escola, qualquer tipo que seja, qualquer objeto importante, perfurante, ou para tentar se defender, porque hoje, o que a gente entendeu aqui, viu, né, pelo registro também, pela experiência, pelo que a gente vê acontecendo na nossa região, falando da nossa região, não o que acontece longe, né? É que a maioria das crianças que são pegas, né, com algum tipo de objeto cortante, a gente vai se defender, para defender o colega. Se entrar alguém na escola, eu vou defender meu amigo, eu vou me defender, eu vou levar uma faca, vou levar uma lança, um objeto perfurante, enfim. Então isso tudo a gente tem que tirar da cabeça da criança, observar o comportamento do seu filho dentro de casa, né, as pessoas que ele anda, né, os materiais que eles têm acesso através das redes sociais. Isso é a maior preocupação no momento. A Guarda vai anunciar na segunda-feira, deve disponibilizar na terça-feira um botão, um
dispositivo eletrônico antipânico, né, que vai ficar disponível para todos os servidores da educação, qualquer pessoa poder acionar a Polícia Militar ou a Guarda Municipal através desse dispositivo, né? Algumas prefeituras já implantaram. A gente está terminando de fazer, ter o treinamento com o sistema, enfim, aprimorar o sistema para a nossa região, para adaptar para a nossa realidade, para poder disponibilizar. Né? A gente vai criar uma comissão, né? um conselho municipal de segurança na escola, com apoio do bombeiro, com apoio da Polícia Militar, com apoio da nossa Guarda Civil, enfim, tudo no intuito de criar um plano, né? Um plano uma cartilha, uma orientação de como lidar em qualquer tipo de situação dentro da escola, não só a questão da violência, mas outras coisas que podem acontecer, tumulto, um tipo de tumulto, um incêndio, né? Vai ser criado esse plano de fuga, esse plano de ação em situações de emergências nas escolas, né? A gente iniciou isso no ano passado, fizemos uma primeira simulação com a nossa Guarda Civil aqui mesmo no CIEP, Armindo Macedo de Andrade, aqui no centro da MAMEI, em frente ao hospital. A gente vai estender isso para toda a nossa rede municipal posteriormente, né? Como a gente entendeu aqui que cada escola, cada ambiente tem sua particularidade para levar em consideração a criação desse plano, então será um plano criado individualmente para cada escola, né? Qual o melhor ponto de encontro, qual o melhor ponto de evasão, no caso de evasão, como se faz, se isola os andares, né? A professora fecha as portas, como funciona isso, como é que é a questão de se usar, como se usar, da forma correta de acionar a polícia, a Guarda Civil. No momento vai ser com esse dispositivo, mas vamos criar outras formas, outras situações que foram disponibilizadas, já que existe uma dificuldade, né, técnica no bombeiro, mas a Polícia Militar com relação aos telefones fixos, né, que estão entrando em extinção, né, estão sendo colocados de lado. A gente teve disponibilizando para os pais, para os professores, para os profissionais da educação, né, telefones celulares que vão falar direto com a polícia, direto com o bombeiro, né, vão falar direto com a guarda, sem precisar usar o meio convencional, que é o telefone fixo, enfim. Então, no resumo, a gente vai ter uma conversa com pais, mas por unidade escolar, mais no final do mês, já com os planos prontos, já com toda uma estrutura criada, né, de orientação, né, de prevenção, que vai ser criada nessas escolas que eu falei, escola a escola. E aí sim, na reunião com os pais, né, que sempre faz no final do semestre, serão passados para os pais. Então, orientar que isso será feito, que a conversa com os pais vai ser no momento certo, né, na hora certa, já com tudo organizado. Nós estamos instalando câmeras de segurança, né? A nossa intenção, a gente não consegue fazer isso de um dia para o outro, é instalar em todas as escolas, né? A gente tem procurado através da nossa Secretaria de Segurança, nós temos quase 84 câmeras funcionando no município, a gente vai ampliar bem esse número, né? Vamos linkar todas as escolas, a Polícia Militar. Nós temos o nosso CIOS, que é o nosso centro de operação, né, tecnológico, que observa toda a cidade, monitora toda a cidade através de câmeras. Vai ser compartilhado com a Polícia Militar. Nós conseguimos doações para que a polícia já receba a partir de segunda ou terça-feira equipamentos que vão possibilitar a polícia também ter uma central própria de monitoramentos, tudo para ajudar na prevenção, para observar comportamentos estranhos, né, de pessoas estranhas, enfim, poder tentar de certa maneira, né, através desse monitoramento, inibir também, que a pessoa sabe que ela vai estar sendo filmada, e depois também usando a questão da prevenção e também na apuração desses outros crimes que possam ocorrer na nossa cidade. Então, o momento é isso, a gente continua, né, a conversar, a gente continua a poder conquistar juntas, né, as forças de segurança, tá, junto às escolas, junto à nossa Secretaria de Educação, ombreados, né, para poder dar uma maior tranquilidade, maior segurança para os nossos professores. Creio em Deus que nada disso vai acontecer, mas que isso vai servir de experiência para a gente possa estar modificando o ambiente escolar, que sempre foi um ambiente de acolhimento, um ambiente de formar os nossos profissionais, de preparar nossas crianças para a vida. E aí a gente tem essa surpresa infeliz de que pessoas possam, né, possivelmente, ou que em outros locais, né, estejam fazendo com que a escola seja algo, né, algo que teria que ser diferente, né? Como eu disse, o lugar de criança é na escola. Então é isso aí, a todos aí um bom dia. Sou responsável, oficial responsável pelo programa Patrulha Escolar aqui no nosso batalhão. E, primeiramente, gostaria de apresentar o programa para os senhores. A Patrulha Escolar é um programa do governo do Estado que
parceria com a Secretaria de Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, onde nós temos no nosso batalhão 15 policiais militares, aqui temos apenas 2, uma pequena fração deles, que atuam nas escolas públicas e particulares do nosso município e dos municípios abrangidos pelo 26º Batalhão. A gente atende em média 50 escolas por semana. O senhor vai gerar uma média de 200 alunos por escola, a matemática pode fazer a conta. Mais de 1.000 alunos, mais de 1.000 alunos por semana que a patrulha escolar atende. Mais de 10 mil, né? Perdão, mais de 10 mil alunos. O trabalho deles é voltado para as crianças, interagindo com as crianças, interagindo com os professores, com os diretores, procurando saber os problemas daquela escola, trazem até eles, e muitas das vezes conseguem resolver ali o problema. O que não pode ser feito me perdoe aqui a franqueza, tentar passar pano em determinada situação para que a patrulha não tenha conhecimento. Se tem uma prática de bullying na escola, chama a patrulha escolar, ela vai conversar com aquele aluno, a escola vai tomar as medidas que ela tem que fazer, a patrulha vai tomar as medidas que ela tem que fazer, vai tentar sanar o problema ali. Porque o bullying, que hoje está em voga, pode ser só ali na escola, mas a gente não sabe a consequência daquela vítima. Estudos comprovam, matérias recentes, esse atentado aí de São Paulo, foi bullying durante 2 anos. 2 anos foi bullying. Eu fiquei assustado quando na reunião passada, o Conselho Tutelar informou que em uma escola de Pará do ano passado, o aluno sofreu bullying o ano todo. Então isso tem que ser resolvido na raiz, acertar o problema. Principalmente, os pais têm que fazer parte dessa questão. O professor não pode solucionar problema de aluno. Pai tem que estar presente. Pai tem que saber o que o filho vê no celular. Pai tem que saber o que o filho está levando para a escola. Nós tivemos em Padua 3 episódios de alunos levando arma para a escola. Pelo menos chegou ao meu conhecimento. 3 episódios. Apenas um foi registrado. Apenas um. A direção da escola chamou os pais, o Conselho Tutelar, viatura da Polícia Militar, delegacia, ocorrência. Pai tem que ser responsabilizado. Esses alunos estão levando arma para a escola, diante de tudo que está sendo informado para eles. Que a mídia está jogando, que ele está vendo no celular, que vai ter ataque. E um desses alunos eu conheço particular, que eu dei aula para ele no centro militar. Eu dei aula para ele. E ele falou comigo: tio, eu estou com medo. Eu peguei para me defender. E aí eu tenho que falar com ele que não é assim que funciona. Só que o que ele levou, ele não pegou na rua, gente. Ele pegou dentro de casa. Cadê esse pai que não pegou a mochila dele e abriu para ver o que tinha dentro? Estava onde esse pai e essa mãe? É muito fácil, dentro de casa, através de uma tela celular, eu criticar o pai, o professor, a escola, a direção da escola, quando eu estou deixando meu filho ao relento. Os senhores têm por obrigação mandar cartinha para os pais, informar os pais que se o filho dele for pego com algum objeto que possa causar dano, esse pai vai ser responsabilizado. Nós temos lei para isso. Tem uma lei estadual desde 2016, que arma branca na posse de criança ou adolescente é ato infracional e o pai é responsabilizado e a multa é pesada. A gente não tenta abraçar sozinho isso não, o pai tem que trazer o problema. O pai, a mãe. Certo? A Polícia Militar, 206º Batalhão, alinhado com as diretrizes da Secretaria de Polícia Militar, colocou uma ostensividade maior essa semana de viaturas fazendo pontos básicos em frente à escola. Era para ser um alívio, foi um desespero. Por quê? Pessoas à toa, sem nada para fazer, pegam o telefone, tira a foto, vou dar um exemplo que eu estou aqui no CIEP, em frente ao CIEP e posta no Instagram, no Facebook, na rede social toda. Aconteceu um crime no CIEP, a viatura está na porta da escola. A viatura só veio aqui para fazer uma visita. Só está ali parada para prevenir. Aí esse desocupado posta isso, aí alguém vai, repassa, né, prefeito? Rede social, divulga o grupo da família, aí a avó compartilha, a tia compartilha, daí a pouco está o carro na cidade. Ninguém se preocupou em ligar para a escola para saber se está acontecendo alguma coisa. E olha que a gente informou nas redes sociais. Ninguém ligou para o batalhão para saber se está acontecendo alguma coisa, não. Ele é o dono da razão, quer dar notícia primeiro e quer divulgar.
E estoura o problema que tem que estourar. Então a gente reforçou o policiamento com vistas a isso, a reforçar o policiamento, a prevenir em todas as escolas. Só que nós temos poucas viaturas, muitas escolas, muitas cidades. Então não dá para... é cobertor curto. Faz um ponto base aqui de 10, 15 minutos, vai mais à frente, faz outra escola, e assim a gente segue, junto com a Guarda Municipal, junto com a Defesa Civil, fazendo esse serviço de proteção. Além, claro, de todo o serviço diário que é feito no patrulho escolar. O comando do batalhão também recriou, que estava parado desde o começo da pandemia, o Conselho Comunitário Escolar de Segurança. Esse conselho fazem parte profissionais da educação, Conselho Tutelar, a própria Polícia Militar, a Guarda Municipal, a Polícia Civil, e essas reuniões são mensais. Nós definimos que aqui é um conselho único em toda a área que o batalhão abrange. Só que nós entendemos por bem realizar um conselho em cada município. E hoje, aproveitando essa reunião, já é para instalar esse conselho. Eu peço depois, que quiserem procurar depois do evento, trazer alguma demanda pessoal de cada escola, que não dá para ser falado aqui, é para abrir para todo mundo, mas se quiserem procurar aqui, ou o pessoal da patrulha escolar que está ali, traz a demanda da escola que a gente vai relacionar esse ato e vai colocar. Eu peço aos professores e diretores, segurança pública não se faz só com polícia, faz com ação dos senhores também, principalmente escola que tem aula noturna. Se a escola, se a rua em frente está mal iluminada, está com a luz queimada, oficiem aos órgãos públicos competentes. Parece coisa simples. Um simples poste com a luz acesa em frente à escola já inibe a presença de quem quer cometer um ato ilícito. Coisa simples. Não precisaria nem a viatura ficar parada. Eu conversei essa semana com o diretor do IFE e ele falou comigo que aquela rua transversal aqui era um pouco escura. Tinha uns bancos, já tirou os bancos. Só de tirar os bancos, já parou de ficar a gente à toa sentada. Eu falei, ele oficia lá o órgão da prefeitura, pede para colocar uma iluminação melhor aqui. Você vai ver que quando está iluminado, quem quer fazer ato ilícito não fica claro. Pode ter certeza disso, ele quer escuridão, ele quer ficar omisso. Então, diretores, se a escola dos senhores está com algum problema de iluminação ao redor, oficia os órgãos competentes da prefeitura, ele vai ser solucionado. Eu peço também aqui aos professores uma união maior nesse momento. O que nós temos de concreto, um parênteses aqui, até hoje pago, foram 3 casos de crianças que levaram a arma para a escola para se defender. São excelentes crianças, são excelentes alunos, mas que, muito em razão do que estava ouvindo dentro de casa, muito em razão do que recebia do celular, ficou com medo, né? Até uma certa razão, mas no momento que escudo do pai aí levou uma arma para a escola. Eu peço aos senhores professores, independente do aluno, preto, pobre, branco, rico, pegou, responsabilize o pai desse aluno. Não vamos deixar esperar acontecer um problema. Porque imagine a situação, esse aluno leva para a escola uma faca, como aconteceu aqui em Pablo. E naquela de querer contar para um e para outro, tá com a faca, pega a faca, tira da sacola e sem querer corta o coleguinha, alguém vai falar que não foi ataque? Não. A notícia vai espalhar foi: a aluno da escola X cortou o dedo do colega. Pronto, aí o caos está muito feliz. Então, tomou ciência que aquele aluno está com algum objeto ali, pega a mochila do aluno, pega o aluno, chama o pai, chama a mãe, chama o conselho tutelar, chama a viatura, faz o banho. O pai tem que ser responsabilizado. Se o pai não tiver culpa nenhuma, gente, vida que segue. Agora o pai tem que estar nesse problema. Orientar os pais também, cuidado que os filhos veem na internet. Tem acho que é esse o nome, me perdoe a ignorância. Tauci, é um nick que eles usam de nome, é T-A-U-C-C-I. E máscara de caveira. Esses símbolos já é comprovadamente ligado à prática criminosa. De repente o seu filho, o aluno de vocês, na curiosidade, sem saber o que está fazendo, começa a digitar isso na internet, começa a digitar máscara de caveira, começa a digitar Tauci, e o celular dele vai ser inundado de informações desse tipo. E as informações desse tipo não são boas, são informações criminosas, são informações que ensinam
ou convidam esses alunos a participar de jogos. Jogos onde ele tem que entrar numa escola com a machadinha, acertar a criança e se entregar para a polícia. A sociedade está doente. Ao ponto de uma pessoa, de um jovem, a maioria jovem, branco, classe média. Ele entra com o celular num jogo onde ele é convidado, ele é estimulado, ele é desafiado a entrar numa escola que é o órgão mais vulnerável, talvez, e ali cometer um crime e logo depois se entregar. Isso foi o que aconteceu em Blumenau, isso foi o que aconteceu em Goiás. Eu não estou inventando história não, está aí, para quem quiser ver. Então orientem os pais dos senhores, os pais dos alunos dos senhores, que verifiquem o celular dos filhos. É inadmissível uma criança de 13 anos ter uma senha no celular e o pai não saber a senha, o pai não ter acesso ao celular. Nós somos da geração que fomos ter celular tem 10 anos. Ninguém morreu sem celular, o prefeito falou isso na live dele, foi ter celular agora, né, prefeito? Com mais de 40 anos de idade. Eu a mesma coisa. Só que é cômodo para a gente chegar em casa, dar o celular para o filho ver, enquanto eu quero ver o jogo lá do Flamengo. Eu não me interessa o que meu filho está vendo. Orientem aos pais quanto a isso. Vocês têm um papel primordial nesse momento agora. Eu quero também propor aos professores, diretores, secretários, um protocolo de segurança nas escolas. Eu vou dar um exemplo aqui. Tem algum porteiro aqui? Alguém trabalha com portaria? Dá licença aqui para dar uma volta aqui. É um teatrinho, só para o senhor entender, tá? Senhora é porteira, qual é o nome da senhora? Dona Rose. A senhora não me conhece, eu estou paisano, não sou policial, tá? A senhora nunca me viu na vida. Qual é o nome da senhora? Isso aqui é para entregar a Juliana do 9º ano. Tchau. Agora para a senhora. Estou entregando a senhora, fui embora. O que a senhora faz? A senhora trabalha na portaria que o filho dela escuta. O que a senhora faz com essa embalagem aí? Entrega ela, por favor. Ó, menos nada não. Segura muito um pouco. Essa não. O outro porteiro, por favor. Qual é o nome da senhora? Dona Heloísa. A senhora não me conhece, não sou policial, sou paisano aqui, nunca me viu na vida. O nome da senhora? Isso aqui precisa entregar a Lucimar, no primeiro ano do ensino médio. Eu ligo para a Sara, falo com ela que você viu aí minha A Sara é ela. Então, ligou para ela. A diretora. Sim. Aí o que faz? Eu peço ela para entregar a Sara para a Sara entregar o aluno. Então, a senhora entrega a Sara, por favor. Dona Sara, o que a senhora faz agora? Sim, mas vamos. A senhora vai olhar. Se a senhora fosse, a diretora ia olhar. Perfeito. Vou voltar aqui na minha aluna aqui. Cadê ela? Cadê minha aluna? Presta aqui. Senhores, é só uma brincadeira. A escola tem porteiro? Tem. Eu vou ter que esse porteiro estava fechado. Esse portão estava fechado. Tá? O nome da senhora, perdoa? Juliana. A Juliana sofreu bullying o ano todo. O ano todo ela sofreu bullying. E quem fez bullying com ela foi meu amigo Juarez. Fez bullying o ano todo com ela. A Juliana, minha amiga, combinou comigo. Eu vou dar um jeito no Juarez hoje, ele nunca mais vai ficar comigo. Leva para mim isso aqui para a escola. Eu levei, entreguei na mão da Dona Rose. A Dona Rose entregou para a Juliana. A Juliana senta atrás do Juarez e está com essa arma dentro de sala de aula. Uma arma que veio de fora, que passou para a mão do porteiro, que passou para a mão, de repente, da diretora da escola. E agora quem está em risco é o Juarez. Foi difícil entrar? Fácil. A escola tem porteiro? A escola está segura? Protocolo de segurança. Temos que ter. Vou dar agora um outro exemplo. Eu vou gastar mais 10 minutos, tá? Eu preciso. A minha diretora falou que ela ia olhar. Eu quero que você seja bem sincero. Quantos iriam olhar? Vou acreditar que ela iria olhar.
Vai para mim, por favor. Não se assuste, tá? Vai para mim, por favor. Tem uma camisa, tem outra sacola, tem uma revista aqui de saúde. É um simulacro, tá, gente? Não é verdadeiro, tá? É uma pistola. Poderia ser de verdade? Podia. Uma pistola igual essa, igual a minha, ela comporta um pente de 20 munições. Depois do último disparo, ela para aberta. Basta eu apertar uma tecla, esse pente cai e eu coloco o outro mais 20 munições. Numa sala de 30 alunos, se essa arma chegar na mão desse aluno, teremos 30 vítimas. Só um minutinho. A arma chegou dentro da sala de aula? Tem porteiro? Nesse caso, não. Mas posso dizer que aqui é exceção. Ela chegaria. Protocolo de segurança. Eu duvido que algum dos senhores aqui consiga, com todo respeito, prefeito, consiga chegar na prefeitura sem passar por ninguém e entrar no gabinete do prefeito. Eu duvido. Aí entra. Protocolo, prefeito. Tem que ter filtro. Tem que ter filtro. Nós depositamos nas escolas o que nós temos de melhor, o nosso bem mais precioso, os nossos filhos. Eu tenho que ter garantia, e essa garantia a escola pode mudar. Ela pode me dar. De que eu vou deixar meu filho na escola e não vai chegar ninguém de ambiente externo e ter acesso fácil à escola. Vai ter um filtro. E eu vou dar um exemplo aqui. Ano passado eu morei no Rio de Janeiro, fazendo um curso da polícia. Mudei que minha família está lá. Eu fiz uma escola particular lá, bairro ali de Sorocaba, bem policiado, vários quartéis, mas é Rio de Janeiro. Eu presenciei quando eu fui buscar meu filho na escola, um entregador do iFood. Ele chegou e falou assim: isso aqui é para entregar a aluna Rose lá do quinto ano. A menina da portaria falou assim: aguarda um minuto. Foi lá dentro, voltou e falou: olha só, os pais não nos informaram que ela ia receber mercadoria. O senhor, por favor, volte. Eu pedi, dá um tom de salame nessa criança, né? Ficava com fome de inteiro na escola. Era integral. Mas o lanche, o hambúrguer, não chegou na mão do menino. Era um hambúrguer. Podia ser um canivete. Protocolo, senhores. Diretores, professores, secretário, porteiros. Não se entra na escola, independente do clima, que o clima está agora vivendo, como em outros climas. Não se entra na escola se não faz parte dela. Eu quero conversar com o diretor? Pois não, qual é o seu nome? Você quer falar o que com ele? Ah, ele está com a mochila? Você pode deixar a mochila que ele fala, por favor, que é proibido entrar com mochila na escola? Se ele falar, não deixa, que não sei o que lá, um 9-0, que alguma coisa errada tem na mochila dele. Ah, eu quero deixar um caderno, meu filho. Você pode tirar o caderno, por favor? Atitude simples. Ele vai até a escola, se o porteiro não pode sair dali, chame alguém para acompanhar aquela pessoa até o diretor. Coisa básica, gente. A gente está esquecendo o básico. Tempo difícil requer medidas extremas. Mas temos que adotar esse protocolo. É o primeiro filtro. É só o primeiro filtro. O segundo filtro, e se o aluno levar? Aí é o pai, eu falei no início. É o pai que tem que ser responsabilizado. É o pai, a mãe que não viu o material dele. Porque não dá, vamos convir, numa escola de 590 alunos, como aqui, funcionam 2 escolas, vai vistoriar a mochila de 590 alunos? Se eu gastar 1 minuto por mochila, 590 minutos, matemática aí me ajuda, 5 horas, é mais que o tempo de aula. Não dá, tem que vir do pai. É o pai que tem que corrigir isso daí em casa. É o pai que tem que fiscalizar essa mochila do filho. É o pai que tem que saber o que o filho está fazendo. E se pegar na escola, responsabiliza o pai. Pode ser meu filho. Chegou na escola aquilo ali, Tenente Carlos, ó, Matias aprontou aqui, está aqui, viatura, delegacia, ocorrência, vamos lá. Qual é a consequência para a minha ausência? Tem que ser. Os senhores não vão vencer essa guerra sozinhos. Pode ter certeza disso. No mais, eu quero passar para os senhores. Tranquilizar foi só um teatro, tá? Só para os senhores verem a facilidade que é que se chega para esse protocolo ser colocado já hoje em prática, para que segunda-feira eu não ocorra o que aconteceu comigo. Eu passei a semana toda visitando escolas. Teve escola que eu entrei e saí, o porteiro até hoje não sabe que eu estive lá. Ele não estava na portaria.
Tem realidade de escola, é complicado. Aqui é uma escola que o muro é praticamente todo aberto, quase toda a sua totalidade. Eu não sei quantos porteiros tem aqui, se tem um, se tem dois, mas se tiver dois, não dá para ficar os dois parados na porta. Um tem que ficar circulando. Essas medidas o próprio secretário tinha pedido, né, secretário? Para fazer uma comissão de escolas, eu estou à disposição, secretário. Montando essa comissão, pode contar comigo para a gente fazer uma tarefa com eles. A Polícia Militar está à disposição para atender isso daí. E no mais, confiem nas ações do poder público. A prefeitura está a semana toda debruçada em cima disso daí, está reforçando a vigilância das escolas. Confiem nas ações da Polícia Militar, da Guarda Municipal, da Secretaria de Defesa Civil. A gente está aqui com melhores intenções. Ajudar os senhores, proteger os alunos que são, na verdade, nossos filhos. Muito obrigado. Mas o que a gente pode trazer nesse momento é que passa, né? E as coisas vão se ajeitando e a gente vai aprendendo a lidar com essas situações. Se assim não fosse, nós bombeiros não conseguiríamos gozar da nossa aposentadoria, do nosso descanso depois de 30 anos de estresse 24 horas, né? Então a gente aprende. E a palavra que eu gostaria de trazer, né, a contribuição que eu gostaria de trazer do Corpo de Bombeiros nesse momento, é óbvio que eu estou aqui representando o quartel de Pádua, né? É uma palavra que o Tenente Carlos brilhantemente, está até difícil falar depois dele, né? Trouxe para vocês, que é a prevenção, né? E a gente lida com atenção 24 horas, mas a gente lida também com essa palavrinha prevenção 24 horas por dia no nosso dia a dia. E é o que vocês precisam começar a lidar da agora para frente, né? Não adianta eu vir aqui falar de primeiros socorros, né? De como agir se uma criança for baleada, de como agir se um servidor for esfaqueado, e não falar da prevenção, do que precisa ser feito antes do que isso aconteça. É claro que é necessário a gente também, né, falar dessas questões, eu vou comentar mais à frente sobre isso, mas a primeira coisa tem que ser isso, né? Complementando o que o Tenente Carlos falou, a escola ela tem que ter um plano de segurança e tem que ter um plano de emergência. Um incêndio na cozinha, não vou nem falar do que a gente está falando, não, vou dar um exemplo diferente. Um incêndio na cozinha, que é totalmente possível, né? Acho que nunca aconteceu aqui em Pádua, não me recordo, mas pode acontecer, né? As merendeiras estão lá fazendo a merenda, algo sai de errado e a gente tem um princípio de incêndio. O que vocês vão fazer? Ligar para o bombeiro. Essa escola aqui está localizada a cerca de 10 quilômetros do Corpo de Bombeiros hoje, né? A gente deve passar por pelo menos uns 10 quebra-molas ou mais até chegar aqui com uma viatura que transporta 4.000 litros de água. Então, um caminhão que transporta 4.000 litros de água. Imagina o peso desse caminhão para rodar aí 8 quilômetros, atravessar o centro da cidade e chegar aqui na escola para apagar o fogo na cozinha. Se a comunidade escolar não agir antes disso, quando o bombeiro chegar aqui, um princípio de incêndio já se tornou um incêndio, né? Profissionais já podem ter se acidentado, crianças vão se pisotear, descendo essas rampas aqui, tentando correr, porque estão com medo do incêndio, né? O pânico. Então a gente tem que lidar, né? A gente tem que ter um plano de emergência também para lidar com essas questões, tá? Mas antes de falar mais dessa questão do plano de emergência, eu gostaria de dizer para vocês o seguinte, que para começar, a gente precisa ter calma. Sempre que eu vou falar de primeiros socorros, de combate a incêndio, né, da minha função, da minha atividade para alguém, eu sempre começo falando sobre calma. Vocês que são professores já devem ter vivenciado aquela coisa, você está tentando fazer um plano de aula, está tentando organizar uma prova e não vem aquilo que você quer fazer, e você vai ficando agitado, estressado, porque está na hora de ir para a escola, sua hora de planejamento já está acabando e não sai, e aí você para, respira fundo, né, oxigena o cérebro,
sai, vai na cozinha, toma uma água, toma um café, volta e aquilo flui, né? Então, eu sempre costumo dizer que aconteça o que acontecer, já aconteceu. E aí eu preciso atuar para que dali para frente aquilo não piore ou tenha um melhor prognóstico. Uma criança teve uma crise convulsiva, por exemplo, na escola. Já aconteceu, ele já está lá se debatendo no chão, já caiu, já bateu a cabeça, já está sangrando. Não adianta eu me desesperar, gritar à diretora. Eu preciso respirar fundo, oxigenar o cérebro e pensar o que eu vou fazer dali para frente para não piorar o prognóstico, né? Só para exemplificar isso, eu gosto sempre de contar essa historinha, uma história pessoal. A minha irmã mora em Rio das Ostras e ela mora numa avenida muito movimentada lá, morava, né, na Avenida Brasil. E Rio das Ostras é constituída por quadras, né, por quarteirões. Então tem muitas esquinas, a cada 200 metros é uma esquina. E ela morava exatamente numa esquina. Então era muito comum acidentes ali naquela esquina. E aí um dia, Rio das Ostras demorou a ter corpo de bombeiros, né? Paga privilegiado, já tem há 30 anos. E aí a Guarda Municipal fazia um trabalho lá interessante, de ajuda, de apoio à população. Aí veio o corpo de bombeiros. Aí ela estava me contando, Ana, achei tão interessante, uma pessoa colidiu com um poste lá em frente à minha casa, aí começou a parar carro, aquele desespero, pessoal, alguém tem uma alavanca, alguém tem uma cavadeira, porque a porta do carro travou, e aí a pessoa não conseguia sair, ninguém conseguia tirar. Aí chegou a guarda também, tentando ajudar, mas o papel deles não é esse, eles não têm ferramentas para isso, e aquela correria, e gente buzinando. Aí ela disse que ouviu a sirene do bombeiro e foi para a sacada observar. Ela falou, eles chegaram numa tranquilidade, né? Estacionaram a viatura, foram descendo material, um já foi abordando a vítima. Em 5 minutos já tinham retirado a vítima, já estavam colocando a ambulância. Numa tranquilidade, né? E aí eu nunca esqueci isso. Aí eu brinquei e falei, nós somos preparados para isso. Somos treinados 24 horas para isso. Mas não pensem vocês que por dentro a gente não está em agitação. A adrenalina está a 1000. Né? Sempre que a gente se vê numa situação de desespero, de medo, fisiologicamente o nosso corpo nos prepara para fugir, para correr. Quem é professor de ciências, biologia, sabe muito bem disso, né? Só que no caso de nós bombeiros, por exemplo, se tem um acidente, uma vítima presa, gente machucada, sangrando, todo mundo quer correr, né? A gente também quer. Eu não quero ver isso. Eu não quero ver gente gritando, me pedindo ajuda, preso nas ferragens. Mas eu não posso correr. O meu corpo me prepara para fugir, mas eu não posso fugir. E aí eu preciso me preparar psicologicamente, emocionalmente para lidar com essas situações, certo? Então, é uma sugestão que eu deixo, inclusive, né, como o prefeito falou, a gente está aprendendo a lidar com essa situação. Então, eu acho que a comunidade escolar hoje, ela precisa e merece, né, um apoio também psicológico, talvez o Secretaria de Saúde, os órgãos aí de saúde mental, projeto, palestras, algo do tipo, para preparar os profissionais para lidar com isso, né? E aí o plano de emergência, ele entra nisso aí também, né? Como o Tenente Carlos falou no plano de segurança, alguém chegou lá, entregou um pacote, né? E, enfim, vocês já sabem o resultado. Vamos supor, alguém entra na escola com o intuito de fazer algo de ruim, né? Normalmente, a primeira pessoa a avistá-lo vai ser o porteiro. Coitados porteiros aqui hoje, né? Ou os coordenadores de turno que ficam do lado de fora. E aí? Eu vi alguém pulando o muro da escola, como aconteceu em Santa Catarina, né? E o que eu faço? Alguém que pula o muro da escola não está bem intencionado. Eu grito o quê? Eu chamo quem? Isso precisa ser combinado antes, né? Para a gente ganhar tempo, tá? Então, ele não entra pela escola, pela sala de aula. Ele entra pela escola pelo pátio, né? Pelo portão.
E há um tempo até ele chegar na sala de aula, né? Então a gente precisa combinar o que a gente vai fazer. O porteiro vai gritar o quê? Vai fazer o quê? Alguém pula um muro portando uma pistola. Acho que a primeira coisa que o porteiro vai pensar é em correr, abrir o portão e sair, né? Então a gente precisa combinar isso. E isso é um plano de emergência. Ah, Emiliana, então o Corpo de Bombeiros pode fazer esse plano de emergência e mandar para as escolas. A Defesa Civil pode fazer um plano de emergência e mandar para as escolas. Se fosse assim tão fácil, a gente estava aqui no Data Show passando para vocês o plano de emergência. Só que isso é individualizado. Cada escola tem a sua estrutura física, a sua estrutura pessoal, né? E aí a gente precisa construir um plano de emergência considerando a individualidade de cada escola. Aí pode parecer muito difícil, mas na prática não é, né? Na prática vai se tornando fácil à medida que a gente exercita. E aí tem uma questão, houve um incidente, como o Tenente Carlos exemplificou, dentro da escola, o Juarez foi dentro da sala, o Juarez foi esfaqueado dentro da sala, né? Como que a professora vai informar as demais professoras? Os demais alunos vão ficar na sala de aula? As salas de aula tem porta, tem tranca? Ou vão sair correndo e vão para um outro ambiente, né? Então isso precisa ser combinado, e quando é combinado fica muito mais fácil quando o momento de desespero acontece, né? A Defesa Civil Municipal hoje, juntamente com a Secretaria de Estado de Defesa Civil, já existem, né, planos de emergência, de evacuação de escolas. Eu me recordo que, inclusive, acho que em novembro foi feito um exercício em uma escola, não sei qual, o bombeiro, essa aqui, né, veio até um bombeiro para participar, né. Eu não posso responder pela REDEC, pela Defesa Civil Regional, mas eu tenho certeza que eles também, se acionados pela Defesa Civil Municipal, vão estar em parceria, ajudando também na orientação, né, da construção desses planos de emergência. Nós, do Corpo de Bombeiros, naquilo que pudermos auxiliar também na construção desses planos de emergência, a gente está à disposição, né? Mas é um documento, né? É um projeto que é da escola, né? E a gente vai assessorar, obviamente, mas precisa ser construído pela comunidade escolar. Mas é uma ideia, é importante, né? E a gente se coloca à disposição para ajudar. No que se refere a primeiros socorros, é algo também importante. A gente tem aí já a lei federal que obriga as escolas particulares e municipais a dar treinamento de primeiros socorros para a comunidade escolar. A gente sabe da dificuldade, então a gente tem visto os municípios já se movimentando, alguns municípios já conseguiram fazer, outros estão em processo, né? Esse treinamento de primeiros socorros, nós aqui do Bombeiro de Pádua, nós não temos autonomia para executar esse treinamento, até porque não teríamos estrutura para isso, né? Mas nós temos uma diretoria de ensino e instrução. Caso chegue um pedido da prefeitura lá, nós vamos retransmitir e encaminhar para a nossa diretoria de ensino e instrução, né? E ver qual vai ser o parecer deles nesse sentido, tá? Mas é algo importante que precisa ser feito, né? E que nessa situação específica vai ajudar muito a comunidade escolar. E para finalizar, eu gostaria só de informar que é importante também que a escola divulgue, né, os telefones do Corpo de Bombeiros. Nós contamos aqui com uma ambulância de socorro de emergência, uma ambulância intermediária, que tem um oficial enfermeiro, né? Nós aqui na região norte e noroeste, nós somos, salvo engano, o único destacamento de bombeiro militar que conta com um enfermeiro,
né? Os demais são técnicos de enfermagem, então o Pablo também está saindo na vantagem nesse aspecto. A gente tem um enfermeiro de plantão 24 horas, um técnico de enfermagem de plantão 24 horas e os demais, né, militares combatentes com a viatura de combate a incêndio. Né? O nosso telefone é 193 e parece até estranho eu falar isso, mas tem muitas pessoas que não sabem. Vira e mexe, alguém chega para qual o telefone de vocês? É 190, é 192, né? É 193. Infelizmente, hoje, a rede fixa de telefone vem passando por um processo de mudança. Então, no momento, está bem precária. A gente tem sofrido muito com períodos de suspensão, né, do funcionamento desse serviço de 193. Essa semana mesmo teve uma manutenção de rede, nós ficamos quase 12 horas sem esse telefone, né? E é algo que não depende de nós, depende da operadora. Sempre que acontece, a gente informa, abre um protocolo, né? Informa as esferas superiores. E às vezes acontece, infelizmente, da gente ficar dias sem esse telefone funcionando. E aí, qual a opção? Nós temos um telefone fixo, se quiserem anotar, 3851-2143. Porém, normalmente, quando o 193 não funciona, ele também não funciona. E aí nós temos um celular que tem se tornado quase que, daqui a pouco vai se tornar o principal meio de contato com o Corpo de Bombeiros. Se quiserem anotar, é 22 9 8831 8215. Então esse telefone ele fica lá na nossa central de operações, né? E pode ser acessado também para socorro, tá? Então tentem o 193 porque é uma ligação gratuita, né? Não conseguindo, podem ligar para o celular, né? Ou para o telefone fixo. Então vou repetir: 3851-2143 e o celular 98831-8215, certo? Então, senhores, é a contribuição que a gente pode trazer nesse momento. A gente se coloca à disposição naquilo que nos for possível, que estiver dentro das nossas possibilidades, da nossa área de atuação e autonomia, né? Nós somos subordinados, nós somos a ponta da lança de um sistema muito maior do que nós, né? Então, naquilo que a gente puder contribuir, a gente vai contribuir. Naquilo que a gente não puder contribuir, a gente vai repassar às esferas superiores as demandas dos senhores. Agradeço a oportunidade, né? Em nome do meu comandante. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, eu estou aberta no final, né? Então, ótimo. Então, tenhamos um bom final de manhã e desejo a vocês de todo o coração que essa apreensão e essa atenção fique só nessa fase de prevenção, que a gente não precise atuar, né, nas outras fases dessa crise que a gente está vivendo. Sou o inspetor Ronaldo, estou hoje representando o Dr. Jorge Maranhão, que é o delegado titular aqui da 136DP. Nós tivemos na reunião na quinta-feira, lá no gabinete do prefeito, e falar depois do que foi dito aí pela Polícia Militar Bombeiro é até difícil, vou tentar complementar, né, um pouquinho. Com relação à prevenção, né, a gente discutiu lá, não existe uma receita de bolo, né? Hoje em dia a informação ela circula muito rápido, né? Então, alguns anos atrás, um massacre num colégio lá nos Estados Unidos, provavelmente a gente nem ia ficar sabendo aqui, né? Hoje em dia a gente sabe, a gente tem vídeo ensinando, a gente tem na internet, se você abrir, se o seu filho abrir, vai ter ensinando como faz uma bomba, como faz um ataque, como as coisas vão acontecer, né? Então fica difícil para a gente nesse momento, né? Acredito que daqui a pouco a gente vai ter um plano, né, de segurança nas escolas, mas isso tem que ser sentado, conversado, pensado,
né, nas possibilidades, o que pode acontecer. É uma coisa nova para a gente, tá? A violência em qualquer âmbito, né? Ela vem se atualizando e a gente tem que se atualizar também. Ontem estava vendo no Instagram do 36º Batalhão, o capitão Eric, falando sobre a apreensão de arma de fogo aqui em Padre, né? Então, nesse primeiro trimestre, né, foi a maior apreensão de arma de fogo da história do batalhão daqui de Padre, né? Tem 6 anos que eu estou como policial civil aqui em Padre e como morador de Padre desde quando eu nasci, né? Fiquei um tempo fora, fui morar no Niterói, mas antigamente, né, a gente podia falar que a gente entra em qualquer lugar, sai de qualquer lugar, não vai ter problema, né? Falando isso como policial, né? Dificilmente a gente tem relato de troca de tiro aqui com a Polícia Civil e com a Polícia Militar. Com a Polícia Civil eu posso falar que o tempo que eu estou aqui, quase 6 anos, a gente não teve nenhum. Mas não posso garantir se hoje ou amanhã a gente vai ter. Então o nosso protocolo de segurança tem mudado para a gente poder enfrentar esse tipo de situação. A Polícia Militar, né, antigamente você viu o policial militar sem colete, balístico, né, entrava na viatura, entrava em qualquer lugar e não tinha problema nenhum. Hoje em dia, né, não vou falar nem dificilmente, porque dificilmente ele vai ser canetado lá no batalhão dele se ele tiver sem colete balístico, tá? Por quê? A violência vem aumentando, vem modificando, né? E agora, infelizmente, a gente tem essas invasões aos colégios e a gente tem que pensar como que a gente vai atuar, como que a gente vai agir nesses locais. Não era uma coisa esperada, né? Nem pela Polícia Militar, nem pela Polícia Civil, né? Nós tivemos na história da Polícia Militar aquele ataque lá no colégio em Realengo, né? Então a gente tem que começar a pensar como a gente vai lidar com esse tipo de situação. E, né, montar um protocolo de segurança para um colégio é mais complicado, porque a gente sabe a função que a escola tem, né, de estar integrada à sociedade, de educar, de estar com a porta aberta para quem da sociedade quiser ir lá conversar, né? Então, hoje em dia, né, nesse momento atual agora, a gente tem que repensar um pouquinho isso aí. Portão de colégio aberto não dá, né? O porteiro tem que estar mais atento ao que está acontecendo ao redor dele, né? Aqui a gente deu até como exemplo lá na reunião da prefeitura. Olha o tamanho da grade do colégio aqui, né? Então um aluno aqui na hora do recreio, se ele chegar perto da grade ali, tiver alguém ali fora, passa alguma coisa para ele. E às vezes o porteiro não vai ver, o professor não vai ver. Então tem uma série de questões que a gente tem que pensar, e tem que pensar para cada colégio. Tem colégio que tem muro, tem colégio que tem grade, né? Então a gente vai ter que pensar isso tudo. Não existe uma fórmula única para isso aí, tá? A gente tem visto, né, tentado aprender com alguns lugares onde tiveram esses ataques, e né, o prefeito falou, a nossa realidade financeira é outra, né? São países de primeiro mundo, que têm verba à disposição, né? Aqui a Polícia Militar é limitada, a Polícia Civil, o Bombeiro é limitada, a Prefeitura é limitada, né? Mas nesses colégios aí, eles já adotaram porta blindada, janela blindada, uma coisa que a gente não tem como fazer agora, detector de metal, né? O Carlos falou muito bem, a gente não tem como revistar todas as mochilas das crianças no colégio, a gente nem pode fazer isso como policial, né? Então a gente pede aos professores, aos diretores, né, para reforçar a importância da participação do pai e da mãe. O pai e a mãe têm que olhar a mochila do filho que vai para o colégio, né? A gente tem uma legislação estadual desde 2015 que proíbe e prevê a aplicação de multa, né, para porte de lâmina, né? Se o cara não for um profissional, por exemplo, o cara é um churrasqueiro, ele tem lá as facas dele, que ele tem que levar para o trabalho dele, se ele tiver uma justificativa, ok, ele pode transportar aquela faca, aquela lâmina ali. Se ele não tem aplicação de multa, tá? Essa multa está atualizada, hoje, se eu não me engano, está em R$ 3.800 a R$ 38.000, a multa para a lâmina acima de 10 centímetros, aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, pedir, né, aos professores e aos diretores que tragam o pai e a mãe,
né, para o problema. Já foi dito aí, o pai e a mãe tem que saber o que o filho está vendo na internet. Como eu falei aqui, se você entrar na internet, hoje você vai ver ensinando a fazer bomba, ensinando a praticar ataque em colégio, né? Então a gente vai ter que ir aprendendo, né? Graças a Deus aqui em Pádua, né? A gente, com relação a essa violência na escola, tá? Na delegacia, a gente tem 3 ocorrências, tá? 2 ocorrências que foram ameaças pela internet, essas são encaminhadas para o Rio. A gente tem uma delegacia especializada que vai tentar chegar no IP dessa máquina, vai tentar identificar o autor da criação dessa página no Instagram, e aí a gente vai atuar aqui. E a outra foi a apreensão de um objeto no Colégio Cívico Militar, tá? Que o aluno não tinha intenção, pelo menos ele disse para a gente, ficou claro para a gente que ele não tinha intenção de cometer nada contra nenhum colega dele, entendeu? Então, assim, a gente não tem nenhum relato de violência dentro do colégio ainda, tá? Fiquei sabendo de outras coisas, como vocês estão sabendo aí, acaba, para mim, tá? Na delegacia acaba sendo boato. Por que que é boato? Né? E aí eu peço para os diretores de colégio e professores, para a gente é boato porque não chegou na delegacia. Aí a gente liga para a polícia militar, tem a situação assim, assim, não tem. Então para a gente vira boato, porque não foi comunicado para nenhum órgão oficial. Tá? Se não é comunicado para nenhum órgão oficial, a gente não consegue medir a temperatura de como está a situação, se está tranquilo ou se a gente está, né, já chegando num ponto que a gente vai ter que virar a página, pensar em uma outra resposta, entendeu? Então a gente precisa que o professor e o diretor teve alguma situação, bomba, o aluno com a bomba dentro da mochila, o aluno com uma faca dentro da mochila. Eu entendo os professores, tá? Eu fui professor universitário, né? Então durante 10 anos eu dei aula, estive em sala de aula. A gente quer ajudar o aluno, a gente quer, né, proteger o aluno, e aí eu fico pensando nos professores com crianças, né, e adolescentes na faixa de 10, 12, 13 anos, né? Mas você vai proteger ele se você chamar o pai dele e a mãe para o colégio, mostrar o que ele levou dentro da mochila, tá? E dali seguir para a delegacia. Mas ele vai ter... Não, a gente quer conversar com ele, quer saber o que está acontecendo, entendeu? Se a gente não fizer isso, de repente a gente passa a mão na cabeça dele a primeira vez, na segunda vez a gente não vai ter mais essa chance, entendeu? Então, o pessoal da Polícia Militar, a gente está cansado de ver adolescente, né, chega na delegacia, apreendido com droga, apreendido com arma, a gente vai lá, conversa, orienta, e numa segunda ou terceira vez a gente não tem mais essa oportunidade de conversar, orientar, porque o moleque já morreu, já mataram ele, né, com 14, 15 anos. Essa é a nossa visão que eu estou tentando passar para vocês. Eu sei que a visão da educação é completamente diferente da nossa. Vocês querem ajudar o aluno, quer não expor o aluno a esse tipo de situação, quer ir até uma delegacia, né? Quer ter que conversar com um policial militar, mas nesse momento não tem jeito, a gente tem que fazer isso, tá? Tem algum tipo de ocorrência no colégio, leva para a gente, chama a polícia militar, leva para a delegacia. O fato dele estar sendo levado para a delegacia não quer dizer que ele vai ficar preso, que ele vai responder, né? Mas a gente vai tentar ver o que está acontecendo com esse aluno. A gente vai conversar com a família, vai tentar ver, antecipar o problema, né? Hoje o que a gente está falando aqui, o que a gente está pensando é em prevenção, né? Para que nada de mal, nada de pior aconteça aqui. Então a gente tem que estar atento a isso, tá bom? A delegacia está à disposição, tá? Vou disponibilizar o telefone do plantão lá da delegacia também, é o 22 3853 3091. 3853 3091. Qualquer informação que vocês tiverem, passa para a gente, né? Evita, né, o que a gente estava falando na reunião na quinta-feira lá, a fake news, tá? O que eu falei, se não está registrado, né, na Polícia Militar e nem com a gente, é fofoca, é boato. Então evita propagar esse tipo de informação, tá? O que a gente precisa propagar nesse momento é o que está acontecendo aqui, é a gente discutir o problema, a gente chamar todo mundo para participar do problema e a gente tentar chegar numa solução, ou tentar evitar que aconteça um problema maior, que é o que a gente está fazendo aqui.
Tá ok? Gente, muito obrigado. Tá, um bom dia a todos e, se Deus quiser, nada de pior vai acontecer. Isso na internet, colocar detector de metais. Só que a gente tem que entender que a gente vivencia um problema grande de saúde mental. São questões psicossociais que a gente está lidando. São com essas questões. E eu acredito que a prevenção, como todo mundo aqui falou, é a melhor forma de a gente lidar com a situação nesse momento. E 85, a gente tem, né, as agressões que vêm de fora e tem que lidar também com as agressões internas nas escolas, né? A gente teve notícias de agressões de 2 tipos. E 85% dos alunos que praticam algum tipo de agressão nos colégios, é comprovado que eles sofreram com essa situação do bullying, né? E, assim, infelizmente, existem pessoas, existem educadores, existem professores, diretores que ainda desconsideram isso. Eu já tive, assim, pessoalmente, uma experiência na minha família, de uma pessoa que é professora e foi chamada na escola da filha, né? No caso, foi uma prima minha, estava praticando bullying, e a minha tia falou: isso acontecia na minha época e nunca deu nada, isso é normal, isso é brincadeira de criança, menino, adolescente faz isso mesmo, um implica com o outro. Só que não, gente, isso não é normal, não é mimimi, não é brincadeira de criança. A gente tem que levar essa questão do bullying a sério e prevenir isso na escola, né? Eu não quero esgotar aqui sobre o assunto de bullying, mesmo porque a gente não tem tempo. Eu acredito que vocês entendam até mais do que eu, porque muitos vivenciam isso no dia a dia e veem isso com os seus alunos. Mas a palavra bullying, ela tem a ver, né? É uma palavra de origem inglesa, e ela tem a ver com essa questão de agressão e de intimidação. São atividades repetitivas que têm como objetivo humilhar, diminuir, menosprezar. O bullying ele pode acontecer de várias formas. E por que eu estou falando isso? Para a gente poder prevenir, a gente também precisa conhecer. A gente precisa saber o que é bullying, conhecer os nossos alunos, saber o que está acontecendo na escola. O primeiro contato, né, quem tem primeiro contato com os alunos são os professores. E com o tempo eu sei que os professores vão conhecer seus alunos. Vocês sabem quem são os alunos de vocês. Quem tem tendência a praticar, quem está sofrendo bullying. E o bullying pode acontecer com agressão física, com subtração de bens, com danos aos bens de alguns alunos. Pode acontecer com a forçação de comportamentos sexuais ou comportamentos servis, ameaça, insulto, um aluno que tira sarro do outro, um que coloca apelido, né? A gente tem também os comentários intolerantes e desrespeitosos. Uma questão que eu acho assim, que é muito importante trabalhar nas escolas é a tolerância, né? Nós somos indivíduos e a gente pode viver, pode existir de maneiras diferentes, né? Todo mundo, e a gente pode coexistir mesmo sendo diferente. E eu percebo que existe muita intolerância, né? Muitas pessoas sofrem bullying porque não tem um corpo que é um corpo de acordo com os padrões determinados pela mídia. Às vezes a pessoa é mais cheinha ou outra é magrinho, sofre bullying por causa disso, sofre bullying porque não tem por causa do cabelo, por causa da religião, né? Eu ouvi falar aqui em Pádua que teve um aluno que sofreu bullying porque utilizava um determinado adereço da religião dele. Isso é inadmissível. A gente precisa ensinar os alunos a respeitarem as diferenças. Só que a gente só vai conseguir ensinar se a gente também souber respeitar. Porque muitas vezes a gente fala dos alunos, mas e nós? Né? A gente respeita as opções e as questões sexuais das pessoas, a gente respeita a religião, a gente respeita o jeito diferente da pessoa existir. Então a gente tem que começar a pensar isso conosco, passar isso para os alunos e conversar também com os pais, né, para eles poderem
ensinar isso em casa. Outras maneiras são as fofocas, os boatos. E o bullying ele pode acontecer na parte interna da escola, na parte interna, e a gente sabe também hoje que tem o cyberbullying, né? Que é o que o pessoal faz aí na internet. E a gente sempre fica sabendo de várias notícias, então a gente tem que tentar coibir isso também, né? Se você souber que aconteceu alguma coisa, alguma questão nesse sentido, conversar com os alunos na sala de aula. As consequências do bullying: baixa autoestima, ansiedade, evasão escolar, baixo rendimento, depressão, pensamentos suicidas. E uma das consequências também são esses ataques, que a pessoa sofre durante um tempo, ela se sente menosprezada, ela fica ali isolada, não tem um sentimento de pertencimento na comunidade escolar, né? Muitas vezes vai fazer um esporte, não é chamado para participar do time, na hora que vai dividir os grupos para fazer o trabalho, fica por último ou fica no grupo que sobrou. E o que acontece? Ele acaba criando essa coragem e praticando esses tipos de atos. Então o bullying é uma questão que a gente tem que trabalhar. E como assim a escola ela pode fazer isso, né? Trazer palestras, a gente tem cartilhas. Se alguém precisar, eu consegui um material muito bom aí na internet, tem sites bem interessantes, tem cartilhas que dá para vocês poderem imprimir, tem como trabalhar o tema também como forma de textos, trabalhos em equipe. A gente tem que unir os alunos, né, de forma que eles compreendam que esse tipo de atitude é ruim para a comunidade escolar e para eles mesmos, né? Pode estar colocando eles em risco. Uma outra questão também é convocar os pais. Na verdade, quem pratica o bullying também a gente sabe que são pessoas que têm problemas, né? Então a gente precisa apoiar as vítimas, chamar os pais e caminhar para um tratamento psicológico. O ideal seria que todas as escolas tivessem um psicólogo, inclusive já tem previsão legal para isso. Só que é difícil, muitas vezes, para o governo implementar essas questões, né? Mas esse seria o ideal. Mas chamar essa família, encaminhar para um tratamento psicológico e cuidar também desse aluno que sofre bullying. É importante a escola ter suas regras sobre essa situação. Você não pode nem ser nem ser negligente, mas também não pode ser duro. Às vezes a pessoa pratica um bullying, não seria uma situação para ela poder ser expulsa da escola, mas ele também precisa de atenção, porque a pessoa que pratica também, ela tem algum tipo de sofrimento, ela tem algum problema, então a gente precisa apoiar. E uma última questão que eu achei interessante nas pesquisas que eu fiz é em relação aos espectadores do bullying, porque tem muitos meninos que não vão sofrer, que não vão praticar, mas que eles vão estar ali vendo. Alguns apoiam os que praticam bullying, ficam ali rindo, filmando, e quem pratica, ele gosta de ter essa atenção dos outros alunos. Se a gente conseguir trabalhar esses meninos para eles poderem intervir nessa situação, também seria muito importante. Intervir como? Mudando o assunto, questionando quem está praticando o bullying. Nossa, mas por que você está fazendo esse comentário? Tentando levar de uma forma mais leve e mostrar que está apoiando quem está sofrendo. Se a escola agir de forma imediata e coibir esse tipo de prática, com certeza isso vai diminuir bastante os colégios. É mais ou menos isso. Se alguém precisar de mais alguma orientação, a gente está disponível. O objetivo aqui é só trazer incentivo mesmo para o assunto ser trabalhado. Se precisarem de material, a gente também disponibiliza. Bom dia para vocês. Obrigado. Bom dia, prefeito. Bom dia, vereadores. Hoje eu vou reiterar aqui a fala do Carlos. A gente ouviu falar em bullying, a gente ouviu falar em problemas de saúde,
a gente ouviu várias situações. Então, mas nós não ouvimos falar sobre a Lei 8.069, que é o ECA, não é isso? Que da responsabilidade dos pais, dos direitos e deveres. Nós vimos cobrar, né, falar de bullying. Existem fatos de bullying, realmente é um problema sério nas escolas, problemas de saúde é sério nas escolas, mas a cobrança das responsabilidades dos pais, dos deveres dos filhos, assim como nós tivemos nas reuniões, foi falado sobre isso, sobre os deveres dos pais, isso ninguém cobrou. Então a gente deve cobrar, a gente tem que cobrar dentro da lei, do que está dizendo dos direitos e deveres, da proteção, né, e das providências que devem ser tomadas contra o adolescente. Os pais devem, como já foi falado pelo Carlos, revistar a bolsa dos filhos. Os pais têm a obrigação de cuidar dos filhos na escola. Não é só dos professores, dos diretores. Então, o que eu vim aqui agora falar é sobre o aplicativo que nós estamos adquirindo junto com a Guarda Municipal, que vai aumentar a ronda dela nas escolas. Esse aplicativo é um aplicativo que vai estar com os professores em caso de pânico. Ele vai acionar esse botão e vai tocar diretamente na Guarda Municipal e na Polícia Militar e Civil. Nós estamos tentando, junto com a Polícia Civil, e nós estamos conseguindo através da Guarda Municipal de São Paulo. Então, esse aplicativo vai ser implantado aqui a partir de segunda-feira, né? Eu acredito que nós estamos fazendo contato com o pessoal da Guarda de São Paulo e breve vai estar aqui na mão dos professores para tomar essas medidas emergenciais, tá bom? Então eu quero agradecer a todos e desculpem aí, né, por certas falhas ou até mesmo por alguma coisa que queriam ouvir e nós não conseguimos passar para vocês, tá bom? Obrigado aí a todos. Obrigado. Também com Sara, como escola compartilhada, eu cumprimento a todos aqui presentes. Na verdade, a gente vem para uma reunião dessa esperando respostas, né? Mas antes da gente achar resposta, a gente precisa entender o seguinte: a família mudou e não mudou para melhor. E quando a família muda e não muda para melhor, a sociedade muda. E a sociedade muda e também não muda para melhor, ela muda para pior. E quando a sociedade muda para pior, ela cai no colo da escola e a gente tem que resolver essas demandas. Como sempre, ela cai no colo da escola, a gente tem que bater, enfrentar de frente essa situação. E quando a gente olha para a cidade interior, aonde a gente tem um acolhimento muito grande, diferentemente das cidades grandes, que tem todo esse protocolo de segurança, as nossas escolas é uma escola de braço aberto, que vem a família, ao contrário de lá. A gente quer que a família esteja na escola, a gente quer que a comunidade esteja dentro da escola, a gente quer que todo mundo esteja dentro da escola. E a gente ainda tem uma grande vantagem, que os nossos alunos gostam da escola e querem ficar na escola. E muitas vezes terminou o horário dele, mas eles querem estar ali. E a gente se depara com uma situação dessa, e como fazer agora? O nosso olhar é o olhar que quando o menino brinca com o outro, é uma brincadeira. Ele está se adequando, ele está na sociedade, a escola é isso. É aquele que vem da família A, que vem da família B, que vem da família C, e que eles vão aprender a viver em sociedade. E a gente entende isso muito bem. O que a gente faz? A gente senta, a gente conversa, manda pedir desculpas e problema resolvido. E diante agora desse quadro ao qual se encontra, e o qual a gente agradece muito aqui, eles vêm falar aqui agora que nós temos que ter um olhar diferenciado. E o olhar diferenciado é o seguinte: se um brigar com o outro, eu tenho que registrar, eu tenho que fazer, eu tenho que acontecer, eu tenho que chamar a família. Se tiver aquela briguinha que tem na hora da quadra no futebol, e aí a gente fica assim, mas como assim? E aí como agir? Tudo vai virar essa situação e a gente tem que parar. E como diz a nossa subtenente Emiliana, calma, calma e calma. Apesar do coração vir quase pela boca,
que foi no dia 14 de ontem, porque havia alguma situação planejada para isso e graças a Deus não aconteceu, assim como no dia 20 também não vai acontecer. Mas nós professores, nós da educação, e quando eu falo da educação, eu estou falando todos os profissionais da educação, do porteiro à sala do diretor, nós vamos ter que ter muita calma em lidar com isso, para poder tentar ao mesmo tempo não perder essa coisa de acolhimento que a gente tem, mas também não ficar tão inocente diante daquilo que pode advir. Então nós temos sim que abrir os olhos para isso, mas a gente não pode perder o nosso papel principal, que é de educar, que é de formar, que é de ajudar essas crianças, porque a gente sabe disso. Chamar a família é fácil, o difícil é a família vir à escola. Conversar com a família é fácil, o difícil é a família mudar em casa essa criança. E na verdade recorre tudo para nós novamente. E aquela conversa que a gente tinha, que a gente não registrava mais, ela precisa ser registrada. Então a gente tem vários fatores e vários atores nesse processo, nesse desafio. E é um grande desafio para nós enquanto escola. A gente simplesmente não pode fechar os olhos para isso. Por isso que está aqui hoje o Poder Executivo, o Poder Legislativo, a gente tem todos aqui presentes que falaram, e a qual a gente agradece imensamente, porque cada fala deles, ela é muito pertinente. E eles trouxeram para a gente justamente tudo aquilo que a gente precisa, porque ao voltar para a escola a gente precisa refletir. E quando a comissária fala sobre o bullying, porque toda e qualquer situação complicada, ela tem uma origem. O que a gente está fazendo hoje aqui é ver essas situações que são externas, que são imediatas, que é esse protocolo de emergência que a gente tem que ter. Mas esse problema não começou do nada, ele teve uma origem, e muitas das vezes essa origem é dentro da nossa sala de aula. Então nós temos que repensar a nossa sala de aula com outro formato. A gente tem que repensar o nosso olhar, e isso nós vamos fazer, mas com o tempo, não é de hoje para amanhã. Mas o que a gente precisa fazer agora então diante dessa demanda? O que a gente tem como fazer? Nós temos, primeiro, a questão do fake news, que graças a Deus o governo federal já está tirando isso, e ele tem o poder para isso. E quando ele tira isso, isso praticamente reduz muito a nossa inquietação. Nós temos atores, porque nós temos a escola, nós temos o nosso aluno, nós temos a família desse aluno, que nessa semana, quem é diretor de escola e quem é professor sabe o que passou, de não vou levar, como é que vocês podem fazer, qual a segurança que vocês podem dar aos meus filhos, a mesma que a gente pode dar a gente mesmo, e é muito pouca. E aí a gente, quando começa a olhar para a escola, nós temos qual situação? Eu tenho uma situação daquelas agressão que vem de fora, mas eu tenho aquela agressão que pode ocorrer dentro da sala de aula. E a primeira coisa que a gente faz, gente, a gente trava. Dependendo da situação, e a gente que vê por aí, a gente vê aluno agredindo o professor, aluno agredindo o outro, e o pessoal filmando e batendo palma, e aí? Então já está na hora da gente ter um protocolo de segurança. E é nesse protocolo de segurança. E aí o bacana disso tudo é que todos eles falam que estão à disposição da gente. Então, quando você tem uma polícia militar, você tem uma polícia civil, você tem um corpo de bombeiros, você tem uma guarda municipal, o poder executivo, e acredito que o poder legislativo também, olha só que espetáculo. A gente tem, está na hora de juntar força, porque a escola não consegue sozinha. E temos também que responsabilizar alguns atores, né? Então, vamos lá. A medida estrutural é justamente desse funcionário que está na portaria, que está como coordenador de turno, como esse professor, ele tem que ter um olhar diferenciado. Não, é coisa de criança. Não é coisa de criança mais. Eu tenho que ter esse olhar. A portaria das escolas, ela tem que funcionar, ainda que seja com porteiros inexperientes, a gente vai ter que dar um jeito nisso, de estar preparando melhor para isso, de portão está trancado, não entra mais todo mundo dentro da escola, eu tenho que saber quem entra e quem sai, essa coisa, você entrega para fulano de tal, nós vimos aqui com uma coisa simples e banal, que a gente faz normalmente, a gente vai ter que repensar isso, e como fazer, e o bonito, que quando a Lucimar fala, a Isa entrega para o diretor, porque na verdade tudo cai no colo de quem? Do diretor. E eu te garanto uma coisa, quando acontece um incêndio na cozinha, alguém pensa em chamar bombeiro? Não, pensa em chamar quem? O diretor, porque é o diretor que vai resolver essa situação. E vai tudo no colo. Então a gente também tem que criar um protocolo, porque o diretor não vai conseguir resolver isso tudo. Mas ele é aquele que é o chefe, que é o grande maestro, que vai saber orientar todas, ou pelo menos a gente acredita que sim, todas as situações. A gente vai ter as câmeras de vídeo nas escolas. As escolas que já têm câmeras de vídeo, elas vão estar conectadas
as câmeras de vídeo da segurança municipal, então vão estar sendo acompanhadas por ele. Isso também é uma coisa muito bacana para as escolas que já têm. E as que não têm, a gente tem que dar um jeito de ir providenciando na medida possível. Além disso, foram colocadas, instaladas câmeras de vídeo na frente de algumas escolas. E eu estava vendo aqui em frente do Barão, em frente do Gavetinha, né? Que visão espetacular. Mas é ampla, você pega tudo. Nós vamos ter o botão SOS aí falado pela Guarda Municipal e a gente tem que saber como lidar com isso, quando acionar isso e tudo mais. A gente vai ter e temos já a patrulha escolar que já está dando atendimento muito pontual, muito rápido, mas está atendendo aqui, ali e acolá. E a gente tem que passar para a família dos nossos alunos que agora vai ter sim. Nas escolas, ele vai ver a Guarda Municipal, ele vai ver a patrulha escolar, ele vai ver o carro da Polícia Militar. Vai ser, infelizmente, uma rotina. Nós temos também o canal de denúncia pelo gov.br, quando percebe de alguma coisa que a gente vai estaremos passando para as escolas. Temos também essa rotina, esse protocolo de segurança, que a partir de semana que vem, assim como nós fizemos com a questão da Covid, de enfrentamento da Covid, nós também estaremos fazendo com a questão da segurança escolar. Não adianta só uma coisa de cima para baixo e determinar para todas as escolas. A estrutura do CIEP, ela é atípica, comparada a uma escola João Jasbic, comparada a um João Maurício Brum, comparada a um Pedro Batista, comparada a uma escola viva. Então, cada um a gente tem que olhar para dentro da escola, e quando eu falo esse olhar, de quem são esse olhar? Não é o olhar só do diretor, é o olhar de um representante do primeiro segmento, do segundo segmento, é o olhar do porteiro, do servente, da merendeira, de um pai, de aluno, e é claro, assim como no Covid a gente teve alguém ligado à saúde, agora nós precisamos ter alguém ligado à segurança, porque a gente entende de educação, a gente não entende de segurança, então a gente precisa de alguém que nos oriente. Aquilo que eu acho que está bacana, ele pode falar, não está, e aí a gente percebe como a escola é frágil. A gente até então não tinha nem pensado no fogaréu lá na cozinha, não tinha, de pegar fogo, por exemplo, numa sala dessa, qual é o protocolo? Nós não temos. Então isso tudo vem para a gente repensar não apenas a questão da violência, mas toda a segurança que a gente precisa ter nas nossas escolas. Há um outro ator de suma importância nisso, que é a família. E o bacana é que nas redes sociais é uma fala única, que a família tem que assumir o seu papel de família. De olhar a mochila, que é complicado, porque você olha a mochila de uma criança até 10 anos, até 12, mas de 13, 14, eu não sei se alguém passou, algum pai olha ainda a mochila de criança de 13, 14 anos, porque é um adolescente, né? É mais complicado, mas de repente ele tem que observar com quem essa criança está conversando, esse adolescente está conversando, se houve alguma mudança de comportamento, o que está no celular dele? Não, eu estou invadindo a privacidade dele. A hora não é a hora disso, a hora é de dar segurança. A outra situação desses pais é a responsabilização que a escola vai ter que fazer, que antes ficava muito dentro dos muros da escola, agora a gente vai ter que chamar o pai, mas para tudo é melhor chamar enquanto é tempo, porque depois a coisa já ter acontecido. E a questão da escola, a gente precisa sim, é como a Isadora falou, a questão do bullying, a gente precisa ir na origem dessa situação. São palestras, são rodadas de conversa, é toda uma esfera que a gente tem que fazer. O protocolo de segurança, o registro de qualquer infração e comunicar a família e as demais esferas. Ou seja, isso é hoje o que a gente tem para todas as escolas. A gente está saindo daqui com um vislumbre daquilo que a gente precisa parar, pensar e se direcionar. Porque se a gente for parar e falar o seguinte, bom, o que seria o ideal para ter uma segurança na escola? Vamos lá, contratar um polícia militar, contratar o bombeiro para esses casos de incêndio, para esses casos de situações adversas, um psicólogo para dar uma assistência a tudo isso que acontecesse, ou antes que aconteça, e também um enfermeiro para a área da saúde. Olha só que situação. E a gente pode colocar esses 4 profissionais, e mesmo assim a gente não resolveu. Mas o que a gente tem posto hoje? São essas situações. É claro que é a terceira conversa, só que agora está aberta essa conversa. As outras conversas, elas vão acontecer aonde? Na esfera da escola, ouvindo os pais, ouvindo os demais professores, ouvindo os demais profissionais da educação, que saiam muito tranquilos aqui hoje, que nós não estamos de braços cruzados, ninguém está de braço cruzado, e quando a gente fala de calma, a gente precisa acalmar a família, a gente precisa aquietar aquele aluno,
E esse é o nosso papel. A perna pode tremer, o coração pode estar vindo na boca. Você fala, calma, calma e calma. E a gente precisa pontuar tudo aquilo que está sendo feito. Senão, gente, uma das coisas que isso tudo vem demonstrar, eu acho que o objetivo maior de tudo isso era gerar pânico na sociedade. E infelizmente está conseguindo. Ou a gente dá uma trava agora, ou então vai ser o dia 20, o dia 23, o dia 30, o dia 2 do outro mês, e a gente vai ver refém dessas situações. E se Deus quiser, com a ajuda de Deus, vai dar tudo certo. Muito obrigado a todos. Muito bem. Eu pedi para falar primeiro. Por quê? Na segunda-feira, eu, lá na Câmara de Vereadores, acionei os órgãos públicos para que isso pudesse dar início. Mas na segunda-feira eu já tinha identificado alunos mandando um para o outro aqui em Pádua mensagens com símbolos nazistas. Ontem, por exemplo, eu estava conversando com a mãe de um aluno desse. O aluno estava mandando mensagens nazistas para outros colegas, inclusive esse aluno é de Boa Nova, para outros colegas. Está lá o símbolozinho, o cara com uma Bíblia com um símbolo nazista e o coleguinha passando um para o outro, né? Isso já desde o início da semana. E eu quero parabenizar o prefeito, Secretaria de Segurança, Polícia Militar, porque desde muito antes já tinham órgãos verificando eletronicamente como que essas mensagens estavam sendo passadas de um para o outro e identificando que existe uma rede, tá? Que às vezes o jovem acha bonitinho, às vezes o jovem acha que aquilo é se reafirmar, mas não é. O símbolo nazista, ele é a inspiração do ódio. E quando eu vi isso, que foi mandado para um sobrinho meu, para um aluno de uma outra escola, eu parei porque ele me mostrou e falei com ele, parabéns por você ter me mostrado. Quem que é o pai desse aluno? E informei aos pais do aluno que não sabiam o que o aluno de 15 anos estava fazendo no celular. E ele, por fim, falou com a mãe que não sabia que aquilo eram símbolos nazistas. Ele falou que era a cruz. Para o pai do menino, que é pastor, aquilo era uma cruz. Então falta informação, falta combate à desinformação. Eu acho que o primeiro meio que a gente tem que combater, que a gente tem que procurar, é rastreamento, saber de onde está partindo. A gente tem setores de tecnologia. Eu tenho facilidade, num clique eu sei aonde, quem partiu. Eu acredito que a polícia também tem esse poder, entende? Então a gente consegue descobrir, a gente consegue desramificar, mas a gente precisa que o papai e que a mamãe pare de dar o celular para o menor de 18 anos, achando que isso é a solução para a criança ficar dentro de casa, para jovem ficar dentro de casa, porque não é. Dentro do celular está o bem e está o mal. Agora, se o pai e a mãe não sabem ensinar, então tira o celular da criança, porque isso está virando um método de espalhar mentira, terror e principalmente mensagens de ódio. A contaminação de jovens por mensagem de ódio começa dentro de casa, de noite. Não é de dia no horário da aula, é de noite, que a mãe está vendo novela, ou que o pai não está, que ele está lá no celular, porque a mãe e o pai acham que ele não pode dar uma volta na rua e prefere que ele fique em casa no celular. E o jovem não vive, não vê e não sente. Então falta sentimento. Então o primeiro combate começa em casa e o final do combate deveria ser na escola, que é onde eles deveriam sair para viver, né, e vivenciar o mundo. Obrigado. Ok. Estando o Almirante Barão de Tefé e sou membro também do Conselho Municipal de Educação. Algumas coisas sim, eu fui anotando, algumas ações devem ser pontuais. Primeiro vou começar com a última fala do meu nobre ali, meu amigo, quando ele fala da questão do perseguir. A gente tem que começar muito a analisar o que é cobrar e o que é perseguição. Muitos docentes hoje estão deixando, às vezes, algo acontecer por esse fato, porque se ele reprime, ele também é chamado a atenção. Em São Paulo, essa semana, uma mãe colocou um bilhetinho pedindo, uma professora, pedindo para a mãe
que olhasse que a criança não estava fazendo exercício. A mãe devolveu um bilhete falando que ela deveria tolerar aquilo ali, que senão ela iria à escola ter uma conversinha ao pé do ouvido. Então, eu sou coordenador, eu sou professor. Às vezes eu sou muito mal visto porque eu ainda cobro. Aluno tem que sentar, aluno precisa não usar o celular, tem que fazer exercício. E você começa a ligar para as famílias, elas não querem ser incomodadas. Coisas básicas, uso do uniforme, chegar atrasado, não querem. Tá? E esse aluno, às vezes, por não ter um entendimento disso, ele acha que é perseguição. Mas ele é sempre o mesmo que chega atrasado, que não vai de uniforme, que não faz atividade. Outra situação que eu escutei essa semana foi questionando a questão da guarda municipal em frente às escolas particulares. Gente, quando se fala de segurança, nós não podemos decidir aqui se vai defender a particular, a estadual, a federal. A criança, ela é do município. Então não tem que tirar do particular e levar para Pedro Batista, tem que colocar na Pedro Batista também. Tá? A gente tem que tomar cuidado com isso. Segundo a fala do outro nobre professor, eu acho que foi muito feliz quando ele falou que logo começaram esses ataques, a questão dos símbolos nazistas. Isso aconteceu, isso foi geral. Tá? A primeira coisa que eu pedi na minha escola, que o professor interrompesse de história, interrompesse todos os conteúdos e fosse para a sala de aula e desse uma aula sobre quem foi Hitler, quem foi nazismo e, se possível, convidasse os pais se não resolvessem. Isso é educação. Quando eu vejo os pais solicitando, com todo o respeito que eu tenho, a briosa polícia militar, mas quando eu vejo que eu tenho que dar aula, ministrar as minhas aulas com um policial na minha porta ou na porta de qualquer escola, e segurança nunca é demais, mas eu falo assim, o meu papel enquanto educador se perdeu. A escola parou de cumprir o seu papel. Então nós precisamos rever isso, tá? A escola precisa, e outra coisa que eu estou numa campanha, estou lá no meu Facebook, as escolas precisam reverter essa situação e eu quero pedir à mídia atuando, começar a colocar, expor o que essas escolas vêm fazendo essa semana. Nós estamos fazendo trabalho, com o trabalho de um professor, o trabalho de todas as escolas, e não ficar priorizando a violência. Um ato violento está acabando com tudo que as escolas fazem de bom. Tá bom? Fica o meu bom dia para todo mundo. Parabéns aí quem está nessa missão. Muito obrigado pelo início. Bom dia, professores, psicólogos, youtubers, agora talvez segurança, né? Não é a nossa formação, mas eu fiquei pensando, vou falar, e às vezes a gente pega por não falar, né? E a maior fala que eu tive de todos aqui, eu queria mudar a postura da mesa, que agora vocês fossem... O que é isso aqui? Eu gostaria que vocês fossem agora a plateia, né? E o que eu mais escutei foi coisa que a gente já vem feito dentro das nossas escolas. E eu gostaria que vocês ouvissem mais a gente. Por quê? Não tem policial suficiente, não tem guarda suficiente, não tem conselho tutelar suficiente, também nós não temos funcionário suficiente. Eu muitas vezes sou porteiro, estou falando de escola primária, gente. Eu muitas vezes tenho que ficar na hora da cantina, vigiando sala. Então, desculpa, se for transferência de responsabilidade, nós também não temos condições de dar segurança a todo mundo. Então, com todo carinho, com todo respeito, queria deixar o PROERD em autonomia aqui. Essa semana eu tive um aluno que estava correndo da sua casa porque tinha pessoas armadas na casa dele. E ele falou que ele aprendeu no PROERD que ele tem que procurar um local seguro e ele procurou a escola. Então, a escola é um local seguro. E gostaria dos bombeiros, eu tenho a honra de ter um irmão bombeiro. Eu gostaria que tivesse iniciativa como o PROERD. Não somente palestras em um dia, mas que possa ser permanente na sala de aula, na nossa grade. Não adianta fazer mentiras que não são permanentes. E, mediante a minha fala, eu me coloco à disposição para ajudar até mesmo a corporação do bombeiro que tem, onde tem região dos lagos, que tem essa medida, que é muito importante. Não adianta fazer por fazer. Nós temos que fazer medidas permanentes. E muito obrigado. Nós vimos iniciativas ativas da Prefeitura, do Corpo de Bombeiro, do Conselho Tutelar. A gente fica muito tranquilo com isso.
mas coloco à disposição. Eu creio que é fala única, então a gente coloca à disposição de vocês também. Pedimos ajuda para isso, tá? Pedimos ajuda para plano, porque não somos específicos em termos de segurança, já colocaram à disposição. E muito importante, a maior fala, cada escola é uma escola, tanto em estrutura física quanto social, em todos os aspectos. E tomar cuidado quando citar o nome de uma escola e o nome de um aluno, como foi falado aqui na frente. O professor foi da escola João Maurício Brum comunicado a respeito do ato do aluno, então não podemos expor, nós temos que ter diálogo. E como órgão, deveria ter sido comunicado, se foi, parabéns, se não foi, atenção, nós somos escolas, estamos num momento delicado, que tudo sai na mídia, que tudo vira polêmica, e no final das contas nós temos que fazer esse papel. Nós não temos que fazer esse papel, nós vamos fazer porque isso está na nossa essência, tá bom? Um bom dia a todos.